A fumonizina é uma substância tóxica produzida por fungos em grãos, cereais e outros alimentos. Sabendo que a sua presença pode representar um sério risco para a saúde humana e animal e que no Brasil a agricultura representa uma importância vital, buscamos encarar esse problema utilizando a biologia sintética. Nesse vídeo, vamos entender como a incidência dessa substância pode afetar a sociedade e como o projeto Fusaritox propõe uma forma inovadora de identificar e quantificar a presença dessa micotoxina e contribuir para um maior controle dessa problemática. Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos em condições favoráveis de umidade e temperatura durante o cultivo, armazenamento, secagem e processamento de grãos e cereais. Essas substâncias podem causar sérios problemas de saúde, afetando tanto animais quanto seres humanos através da ingestão de alimentos contaminados. A fumonizina é uma das micotoxinas com alto grau de toxicidade, que é produzida principalmente por fungos do gênero Fusarium, sendo as variantes B1 e B2 as mais incidentes e relevantes em termos de segurança alimentar. Essa micotoxina afeta principalmente grãos de milho, além do trigo, arroz, sorgo, soja, café e outros cereais e alimentos extensamente produzidos no Brasil, como a cerveja, vinhos e até o leite, afetando a economia do país e ameaçando a segurança alimentar. Estima-se que cerca de 25% das culturas agrícolas em todo o mundo estejam contaminadas por micotoxinas, de acordo com a Food and Agriculture Organization. As regiões mais afetadas incluem áreas da África, Ásia e América Latina, onde práticas de manipulação e armazenamento de alimentos são menos rigorosos, favorecendo as condições para o desenvolvimento dos fungos patogênicos. No entanto, países de alta renda também enfrentam os riscos ao importar produtos agrícolas de economias em desenvolvimento. O Brasil é conhecido por sua produção e exportação de grãos. Esses produtos desempenham um papel crucial na economia, representando uma parcela substancial das exportações do país. No entanto, a cadeia produtiva de grãos enfrenta desafios logísticos que afetam a qualidade e o desenvolvimento econômico. Na safra de grãos de 2013-2014, por exemplo, houve um armazenamento inadequado de aproximadamente 22% da produção total do país, que representam 43 milhões de toneladas de grãos, de acordo com dados da Conab 2015. As perdas econômicas causadas pelas micotoxinas são referentes à perda de produtividade agrícola, prejuízos no comércio internacional referente às exportações de commodities, custos adicionais para o controle e análise de lotes e tratamento de grãos contaminados, resultando em bilhões de dólares em perdas para a indústria alimentícia. Segundo o relatório anual da Rapid Alert System for Food and Feed, em 2012, micotoxinas foram o principal risco nas notificações de rejeição de fronteira na União Europeia, sendo a fumonizina uma dentre as 5 responsáveis por 99,8% das denúncias de risco de contaminação de 2008 a 2012. A intenção do projeto Fusaritox é propor uma forma mais acessível de detectar o nível da presença de duas das micotoxinas mais preocupantes no cenário brasileiro, as fumonizinas B1 e B2, que são as mais incidentes e perigosas do grupo. A exposição a FB1 e FB2 pode causar problemas graves, incluindo leucoencefalomalácia em cavalos, edema pulmonar em suínos, hepatocarcinoma em ratos e está relacionada a câncer esofágico em humanos. A International Agency for Research on Cancer classifica a FB1, a versão mais preocupante, como um provável carcinógeno. No Brasil, onde as condições climáticas e o déficit no setor de armazenamento de grãos favorecem o desenvolvimento de fungos fitopatogênicos, a incidência dessas micotoxinas mostra-se preocupante. Para lidar com essa problemática, o Brasil estabeleceu limites máximos de tolerância para fumonizinas B1 mais B2 no milho e seus derivados, que variam entre 200 e 5.000 microgramas por quilo. No entanto, os métodos convencionais de detecção, como as cromatografias e os testes baseados em anticorpos, como o ELISA, são onerosos e requerem equipamentos especializados, o que limita a aplicação de análises em locais com restrições geográficas e financeiras.
Em nossa jornada para abordar esse desafio, encontramos uma abordagem que nos permite detectar a presença de substância fumanizina de maneira mais eficaz. Nossa estratégia envolve o uso de enzimas para quebrar a fumanizina em componentes mais simples. Em seguida, usamos um circuito genético para quantificar esses produtos da degradação. Além disso, tomamos decisões com base em práticas éticas e consideramos a viabilidade da futura construção de um sensor laboratório. Primeiro, escolhemos uma rota enzimática para degradar a fumanizina em uma substância chamada 2-cetofumanizina hidrolisada. Começamos com uma enzima chamada carboxilesterase, que quebra as duas cadeias laterais da fumanizina. Em seguida, usamos uma enzima chamada aminooxidase, que remove uma parte da molécula, liberando peróxido de hidrogênio e amônia. Para criar o que chamamos de fusaritox, começamos produzindo essas duas enzimas. Em seguida, combinamos essas enzimas para criar uma quimera de enzimas com a função de degradar a fumanizina. As enzimas utilizadas, a fumanizina carboxilesterase, derivada do gene FUMD, e a fumanizina aminooxidase, derivada do gene ANFO, são produzidas pela levedura Pichia pastoris. Essa quimera de enzimas será usada em nosso produto para gerar peróxido de hidrogênio a partir da fumanizina. Nosso segundo circuito, essencial para o projeto, consiste em elementos básicos de biologia sintética, como promotores, RBS e terminadores, juntamente com a proteína OXR. A proteína OXR regula a expressão da proteína reporter, que é a FWL. A expressão da proteína reporter é controlada pela oxidação da proteína OXR pelo peróxido de hidrogênio, resultando na ativação da transcrição. A proteína reporter FWL foi escolhida devido às suas características desejáveis, como visibilidade a olho nu, o que facilita a abordagem. Além disso, é importante destacar que o segundo circuito será implementado com a tecnologia cell-free, para garantir um maior nível de biossegurança, juntamente com a conhecida vantagem de relação custo-benefício. Para esta tecnologia, utilizaremos a maquinaria celular da E. coli. Esse conjunto de estratégias e técnicas visa criar uma abordagem eficaz e segura para a detecção da fumanizina, com implicação importante em várias áreas, como a segurança alimentar e a saúde pública. Nesse processo, utilizamos técnicas avançadas de biologia sintética e bioinformática para aprimorar e projetar circuitos biológicos. Nosso objetivo é garantir que os genes utilizados se expressem corretamente nos micro-organismos desejados, aumentando assim sua produtividade. Primeiro, otimizamos os genes. Isso significa que ajustamos sua linguagem genética usando os códons preferenciais do micro-organismo-alvo e removendo partes indesejadas de sua sequência. Esse processo é fundamental para melhorar a expressão dos genes e, consequentemente, o desempenho do micro-organismo. Além disso, utilizamos um software chamado Sysmodel para modelar as enzimas que empregamos. Isso nos ajuda a compreender melhor como essas enzimas funcionam. Para verificar essa interação, empregamos técnicas de docking molecular que nos permitem analisar como as enzimas se conectam com os compostos em questão. Isso é crucial para garantir que nosso sistema funcione conforme planejado. Finalmente, projetamos os circuitos biológicos com a ajuda do software Benchlink, seguindo o padrão de montagem RFC10. Além disso, usamos o software Biosim para modelar a expressão desses circuitos, o que nos ajuda a planejar sua funcionalidade. Esse conjunto de técnicas e ferramentas é essencial para garantir o sucesso do nosso projeto de engenharia genética e biologia sintética. Obtivemos com sucesso estruturas adequadas para as enzimas escolhidas, com GMQ de 0,93, uma estrutura base com 96,55% de identidade para a enzima fumanizina carboxilesterase, e um GMQ de 0,96 em identidade de 82,76% para a fumanizina aminooxidase. Com esses resultados, foi feito o docking das moléculas com seus respectivos reagentes. Para a enzima carboxilesterase com a fumanizina, foi encontrado 9 lugares de interação possíveis, sendo a maior afinidade de menos 6,5 kcal por mol. Já para a enzima aminooxidase, a maior afinidade foi de menos 7,6 kcal por mol. Nossos circuitos construídos no Benchlink, conforme o padrão de Assemble RFC10 com as enzimas EcoR1 e PST1 em ambos os circuitos, obtiveram tamanhos de 4.074 pares de base para o cell-free e 11.111 pares de base para a produção das enzimas. Foi também prevista a produção dos nossos genes de interesse, e com isso tornou-se possível quantificarmos a fumanizina de acordo com o nível de FWL produzido, como mostra o gráfico. Um pouquinho agora de práticas humanas,
Após uma extensa etapa de pesquisa da problemática e de análise das possíveis partes interessadas, fizemos uso do material disponível no The Idmer's Guide to the Future, e com isso montamos uma matriz de stakeholders e valores, uma análise SWOT e um mapa de stakeholders. Após isso, partimos para uma etapa de interação, em que buscamos desenvolver mais com a sociedade para consolidar o real impacto do projeto, buscando entender como ele afeta o mundo e como o mundo o afeta. A nossa participação no evento Transforma Agro foi bastante importante para isso, pois conseguimos nos conectar com empresas produtoras de ração animal e de insumos, além de também armazenadores de grão e beneficiadores. A partir desse contato, obtivemos um maior entendimento sobre os processos do setor e sobre a influência das micotoxinas, em especial da fumonizina, em cada atividade. Também conseguimos falar sobre o nosso projeto e obter feedbacks de pessoas que trabalham com isso no dia a dia. Algumas alternativas utilizadas pelas empresas para reduzir a carga de micotoxinas é a mistura de lotes contaminados com lotes saudáveis para diluir em uma concentração que seja aceitável, ou mesmo o tratamento com NOH e máquinas de polimento. Outro problema citado foi um caso em que a alta contaminação causou a devolução de uma carga, o inconveniente tanto para o vendedor quanto para a indústria, que terão gastos adicionais com logística. Além disso, a interação com uma enfermeira nos inspirou a propor soluções de políticas públicas, uma vez que a falta de investigação e diagnóstico para casos de intoxicação de micotoxina corrobora para a negligência destes e também para a falta de conhecimento da população acerca desta problemática. Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas diversas atividades com a intenção de disseminar o campo da biologia sintética em nossa comunidade. Dentre elas, queremos destacar o evento Primers Talks, que contou com 250 inscritos, em que os palestrantes falaram um pouco sobre as tecnologias atuais de biotecnologia e biologia sintética. Também usamos esse tempo para falar um pouco sobre o nosso projeto e a problemática das micotoxinas. Outro feito fundamental da equipe foi a aplicação do Torneio de Biologia Sintética, o TEBS, com o qual buscamos fomentar o interesse de alunos de ensino médio pela ciência e pela biologia sintética. Não podemos também deixar de citar nossa atuação na Feira de Profissões, no workshop de bioinformática e na apresentação do banner, em que podemos expor aos nossos colegas e professores o nosso trabalho ao longo dessa temporada de AGEN. Pensando em formas de melhorar nossa comunicação científica e inspirados pelas nossas práticas humanas educacionais, foi criado um jogo de cartas semelhantes ao Uno para aplicação durante o TEBS. O jogo foi criado pois observamos que é muito mais fácil para os alunos e pessoas que sem entendimento do assunto aprenderem algo na prática e de forma mais lúdica, principalmente quando se trata de um tema complexo. Buscando entender um pouco melhor o mundo do empreendedorismo, participamos do Desafio Agrolog, que aconteceu durante o evento Inova Week, sediado em nossa universidade. Esse evento teve por intuito fomentar o desenvolvimento de ideias voltadas para desafios enfrentados nos setores do agronegócio. Nesse desafio, identificamos pontos importantes, como nosso público-alvo, proposta de valor do projeto, além de elaborarmos também algumas estratégias de venda para o produto. Inspirados pelo desafio e buscando entender melhor o ramo, foram realizadas pesquisas e análises de mercado que indicam o crescimento cada vez mais rápido do agronegócio no Brasil, principalmente do milho, que mesmo após já ter suprido o mercado interno, gerou uma receita de 3,35 bilhões de dólares em exportação apenas no primeiro semestre. Ademais, em 2023, o Brasil está previsto para se tornar o maior exportador de milho do mundo, superando até mesmo os Estados Unidos. Outro ponto notado foi a baixa acessibilidade dos métodos atuais de detecção. O preço de aquisição do HPLC, por exemplo, pode variar de 30 mil a 200 mil dólares, sem contar a necessidade de mão de obra especializada. Alguns produtores optam por enviar suas amostras para laboratórios, que, apesar de um custo menor, pecam na agilidade, uma vez que os resultados podem levar semanas ou até mesmo meses para ficarem prontos. Tendo em vista os pontos apresentados, intuímos que tais fatores podem prejudicar o usuário que precise de uma resposta mais imediata, sem querer gastar tanto. Buscamos, então, construir um projeto que tenha um impacto positivo no mundo, gerando mais segurança alimentar para todos, de uma forma que seja acessível, rápida, eficiente e inovadora.
apostando na alta sensibilidade de um sistema biológico que também apresente medidas de biossegurança. Como objetivo futuro, o impacto do sistema Fusaritox na comunidade será mensurado por meio de avaliações de produtividade e economia, além de possíveis parcerias com órgãos regulamentadores e entidades de saúde pública e animal. Nós do UT Primers agradecemos a atenção.